E aí, pessoal? De novo aqui no canal. Então, quem não é inscrito, se inscreva aí, dê um like, ajuda a gente no canal aí, tá bom, jovem? Hoje vamos falar de ângulo de visão. O ângulo de visão, ou ângulo divisado, né, é formado pelos raios de luz que passam, né, pela extremidade do objeto, atingindo o olho do observador, certo? Então é importante dominar as relações trigonométricas, tá? Seno, cosseno e tangente. Principalmente tangente, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente e também seno sobre cosseno, tá? Então, algumas questões já fornecem, né, como dado o valor de seno e cosseno. Aí é direto, né? Lembrando que esse ângulo de visão, né, se está numa distância. Se você se afasta, ele diminui. Se você se aproxima mais, ele aumenta, tá? Então vamos aí trabalhar um pouquinho mais essa questão aí. Então tá aqui o olho do observador, certo? Esse aqui é o olho do observador, né? Aqui o ângulo θ. Então nessa distância você tem um θ que é menor que o beta. E você se aproximando, né, o ângulo, né, de visão aumenta, certo? Então vamos continuando aí, certo? Com as relações da trigonometria, podemos calcular distâncias e alturas. Então você tem aqui nesse triângulo, né, ó, o ângulo θ, esse cateto é o cateto oposto, né, ó, e esse cateto é o cateto adjacente, tá? E aqui a gente tem a hipotenusa, certo? Então, cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tangente de θ, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nessa relação, a gente tem que a tangente é seno sobre cosseno, tá? A gente vai trabalhar bastante com tangente, né? Que é seno sobre cosseno, certo? Quanto mais afastado do objeto o observador, o ângulo de visão será menor. Quanto mais próximo do objeto, o ângulo de visão será maior. Então a gente vê aqui que o beta é maior que o θ, certo? Então, o ângulo beta é maior do que o θ. Tem a tabela aqui, né? Seno e cosseno, certo? Né? Esses valores, né? Que a gente pode pegar até na calculadora, certo? Ah, professor, meu trabalho com 1 sobre 2 é meio, né? A raiz de 3 sobre 2 é 0,86. Ah, a raiz de 2 sobre 2 é 0,7. Tá? A gente está usando valores decimais, né? Certo? Mas quem não tem problema com radicais, normal. E o primeiro exemplo aí, ele fala o seguinte: um homem está a 100 metros de um prédio com ângulo de visão igual a 30 graus, né? Então, o θ aqui, ó, é 30 graus, certo? 30 graus. Ele fala o seguinte, né? Calcule a distância que ele deve percorrer aproximando do prédio para que o ângulo de visão seja igual a 60 graus. Então, eu quero saber quanto que ele vai percorrer, né, o X aqui, ó, certo? Para que o ângulo seja 60 graus. Bom, então aí a gente vai trabalhar com dois triângulos, né? Um triângulo, né, retângulo com 30 graus e o outro com 60 graus, certo? Então ele vai se aproximando, vai aumentando o ângulo. Saiu de 30 para 60. Quer saber quanto que ele deve se aproximar, né? Tem que achar o que? O X, certo? Aonde ele está? Ele está a 100 metros, né? Certo? Então vamos buscar aí a tangente de 30 e depois a tangente de 60. Então no primeiro triângulo, né, a altura eu não sei, o H eu não sei, o cateto adjacente é 100 metros, o cateto oposto é o H, né? Vou trabalhar com tangente de 30, certo? E no segundo triângulo, né,
depois que eu achar o H, né, eu trabalho com a tangente 60. Encontrando aqui o X, né, fazendo essa subtração, 100 menos X. Certo? Tangente de 30, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, seno de 30 sobre cosseno de 30. Tangente de 30, H sobre 100. 0,5 sobre 0,86, ou seja, seno de 30 sobre cosseno de 30 é igual a H sobre 100. Multiplica incluso? Não. Aí eu tenho que a altura é 58,13 metros. Achei a altura H. Isso no triângulo de 30 graus, né? Agora vamos para o de 60 graus. Olha aí, tangente 60 é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente 60 é igual a seno de 60 sobre cosseno de 60. Certo? Então, a tangente de 60 graus é H sobre 100 menos X. O H a gente já encontrou, né? Que é 58,3 sobre 100 menos X. O seno de 60 graus é 0,86 e cosseno é 0,5. Multiplicando incluso, não. Encontraremos que o X é 66,2 metros. Então, essa é a distância que ele deve se aproximar, certo? Então, está aí, né, o primeiro exemplo, a primeira questão resolvida, certo? Agora, isso a gente viu ele se aproximando. Então, no próximo exemplo, vamos ver ele se afastando, né? Uma pessoa está a 50 metros de uma árvore com o ângulo de visada igual a 60 graus. Calcule a distância que ela deve se afastar da árvore para que o ângulo de visada seja igual a 45 graus. Então, aqui ele vai se afastar. O que eu vou ter? Mais X, né? Eu quero saber quanto que ele deve se afastar, né? Essa pessoa deve se afastar. Mesma coisa, tem dois triângulos. Um triângulo, né, 60 graus e um triângulo de 45 graus, certo? Achando a altura H, eu substituo e acho, né, qual a distância que ela deve se afastar, certo? Então, eu tenho aqui, inicialmente, o triângulo, né, 60 graus. O cateto adjacente é 50 metros e o cateto oposto é H, certo? Então, e no triângulo de 45 eu tenho 50 mais X, né? Que é o cateto adjacente. E o cateto oposto é o H. Então, a gente calcula, né, o H a partir do triângulo de 60 graus e substituímos, né, no triângulo de 45 graus. Então, o que eu quero achar? O X, né? X eu não sei, interrogação. Tangente 60 é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente 60 graus é seno de 60 graus sobre cosseno de 60 graus. Vamos substituir, né? 0,86 dividido por 0,5 é seno sobre cosseno, que é igual a H sobre 50, que é o cateto oposto sobre o adjacente. Multiplicamos incluso, certo? Teremos o H igual a 86 metros. Achando o H, aí vamos para o triângulo, né, de 45 graus, certo? Tangente de 45 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus é seno de 45 sobre cosseno de 45, certo? Então, a tangente de 45 graus é igual a H sobre 50 mais X, né? Mas o H, eu sei, né? Certo? 86 metros. Seno sobre cosseno. Então, 0,7 sobre 0,7, que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Ah, eu posso colocar um direto aqui? Pode, né, pessoal? Tá? Mas, só para a gente ver a relação. Multiplicando incluso, aí eu tenho que o X é igual a 36 metros, tá? Então, ele deve se afastar aí 36 metros. Se perguntasse em que distância ele deve ficar, aí seria, né, o Y, aí eu chamo de Y, seria 50 mais 36. Mais 36. Aí
resposta. Ele deveria ficar, né, numa distância de 86 metros. Tá? Mas quando ele quer saber só a distância que ele deve se afastar, é o x, né? 7x é igual a 36 metros. Certo, jovem? Então, se inscreva no canal, dê um like aí e até o próximo vídeo. Valeu, jovens!